Bom dia, segunda-feira, 12 de junho, título da lição, a apostasia. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4 e do versos 9 ao 12. Está escrito assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, isso que Paulo está se referindo é a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E dos versos 9 a 12 está escrito: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo fala aqui de apostasia. Nos últimos dias, a volta de Jesus não aconteceria sem que essa apostasia fosse revelada. Ora, Paulo não define especificamente a forma da apostasia, mas nós podemos deduzir com clareza o seguinte, do texto que lemos. A apostasia, ela é religiosa, é uma rebelião espiritual, que tem uma relação primitiva com a política. Segundo, que esse evento ainda estaria no futuro, nos dias em que Paulo escreveu a epístola. E a apostasia também é uma terceira conclusão que é muito boa para nós. A apostasia não só aconteceria antes do segundo advento, mas serviria também como sinal da proximidade da volta de Cristo. Por isso, não se deveria esperar a vinda do Senhor sem que sobreviesse primeiro essa grande apostasia. E a profecia a respeito dessa queda espiritual, ela parcialmente se cumpriu nos dias de Paulo, muito mais ainda durante a Idade Média, mas o seu cumprimento completo vai acontecer nos dias imediatamente prévios à volta de Jesus. Agora, fazendo uma comparação com a profecia de Daniel, lá que fala do chifre pequeno, aquele poder blasfemo, sucessor de Roma pagã, aquele poder que iria fazer guerra contra os santos e prevalecer sobre eles, que iria cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus, e iria agir durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esse poder descrito por Daniel no capítulo 7, você fazendo uma comparação com o que Paulo descreve aqui em Tessalonicenses, de uma figura de destaque no cenário mundial na questão da religião, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentar-se como se fosse o próprio Deus. E aí você compara também com o Apocalipse capítulo 13, que fala da besta do Apocalipse, que iria proferir arrogâncias e blasfêmias contra Deus e iria ter autoridade para agir durante 42 meses, e nós vimos nas lições anteriores que 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias, são o mesmo período descrito de forma diferente. Então, quando nós fazemos essas comparações, essas 3 descrições, nós chegamos à conclusão também de que Daniel, Paulo e João, eles estavam falando sobre o mesmo poder. Esse anticristo, essa besta do Apocalipse, esse chifre pequeno, é só com bastante calma, sem nenhum fanatismo, você olhar agora na história da humanidade, que figura ostenta-se como se fosse Deus, assenta-se no santuário de Deus, assume para si o fato de ter mudado a lei de Deus, que perseguiu os servos do Altíssimo durante 1260 anos, precisamente do ano 538 d.C. até o ano 1798 d.C., estudamos isso ontem. E quando você vê essas questões, fica muito claro, fica muito evidente entendermos que esse poder religioso, ele está configurado na figura do papado, do Papa. Isso não fica difícil de nós entendermos. Louvado seja o Senhor Jesus por essas revelações que nos mostram com clareza qual é o único caminho a seguir. Tenhamos em mente sempre que no grande conflito o que está em jogo é adoração. Por isso, nós nessa semana iremos ver com mais detalhes ainda a questão do selo de Deus e da marca da besta, que vai ser a pedra de toque, o divisor de águas nos últimos dias da história da humanidade. Que Deus nos abençoe, fique na paz.